Smile and Learn! Hoje aprenderemos as camadas da Terra. A Terra é formada por 4 camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em 5 camadas diferentes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem 2 camadas diferentes: a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em 3 camadas diferentes: a crosta, o manto e o núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. Você quer saber mais sobre elas? Não perca o próximo vídeo! Olá, amigos! Hoje vamos fazer uma viagem muito especial, para juntos podermos aprender mais coisas sobre a Terra. Sim, hoje vamos aprender o que é o relevo e o que são os acidentes geográficos. Para ver tudo muito melhor e não perdermos nada, precisamos do meu drone. Prontos para uma aventura? Uau! Acho que subimos demais. De cima, tudo parece diferente. Posso ver que nosso planeta é azul por causa dos oceanos e mares, mas também encontramos grandes extensões marrons e verdes que fazem parte do terreno. Daqui de cima, vejo que a Terra tem formas muito diferentes e interessantes. Sim, isto deve ser o relevo. O relevo são as diferentes formas que a crosta terrestre apresenta. Chamamos essas formas ou variações de acidentes geográficos. Montanha. Uma montanha ou um monte é um conjunto de terra e rochas que formam uma elevação do terreno. O Monte Fuji fica no Japão. Montanha. Cordilheira. Uma cordilheira é um conjunto de montanhas interligadas. Daqui posso ver a Cordilheira dos Andes. Cordilheira. Planície.
As planícies são terrenos extensos e uniformes abaixo de 200 metros do nível do mar. Por exemplo, planície de Serengeti na África. Planície. Planalto. O planalto é uma elevação do terreno que se caracteriza pela sua altura e por ser plana. Olhe, esse é o Planalto de Missouri, na parte norte do continente americano. Planalto. Ilha. Uma ilha é um pedaço de terra cercado por água por todos os lados. Olha lá, é a ilha de Madagascar, na África. Ilha. Arquipélago. Um arquipélago é um conjunto de ilhas próximas umas das outras. Por exemplo, o arquipélago do Caribe, na América. Arquipélago. Península. Uma península é um pedaço de terra cercado por água por todos os lados, menos um. Você conhece alguma? Sim, a Península Ibérica. Península. Cabo. Um cabo é uma parte da costa em forma de língua que deságua no mar. O Cabo da Boa Esperança é um dos mais conhecidos do mundo. Cabo. Golfo. O Golfo é um pedaço do mar que entra pela terra dentro e é limitado por 2 cabos. Aí está, o Golfo do México é impressionante. Golfo. Praia. Uma praia é uma extensão plana de areia ou pedras localizado na costa do mar, de um rio ou de um lago. Eu amo as praias de Los Angeles. Praia. Os oceanos e os mares circundam os continentes. Existe o Oceano Pacífico e o Mar Mediterrâneo. Nos continentes podemos ver os rios e os lagos. Vamos continuar a nossa viagem. Rio. Um rio é um curso de água que pode desaguar em outro rio, em um lago ou no mar. O Rio Nilo é o mais extenso da África. Rio. Lagos. Um lago é uma porção de água doce separada do mar. Vamos visitar o Lago Ness na Escócia. Você acha que vamos ver o famoso monstro do Lago Ness? Lagos. Essa viagem foi sensacional! Aprendemos que as diferentes formas que a crosta terrestre apresentam são o relevo. Chamamos essas formas ou variações de acidentes geográficos. Montanhas, cordilheiras, cabos, ilhas e rios fazem parte do relevo. Tirei várias fotos e descobri que a Terra esconde grandes maravilhas. Até a próxima, amigos! Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos.
A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes, o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.